Pela quantidade de rejeito que a gente tem e que vai gerar aí ao longo dos anos, dá pra gente colocar piso em Belo Horizonte toda, Joãozinho. O áudio é de um dos chefes do grupo criminoso. Enquanto ele comemora a extração ilegal de minério em mais uma serra de Minas, a comunidade de Botafogo, na histórica Ouro Preto, vive sentimentos bem diferentes. Sempre teve água. Uns anos aí, mais ou menos para cá, por causa dessa mineração, a água diminuiu muito, muito mesmo. E cada vez ela vai diminuindo mais. 50 famílias vivem ao pé da serra. A área está sendo minerada por uma empresa dos investigados pela Polícia Federal. Ironicamente, a Patrimônio Mineração transformou a paisagem de um patrimônio da humanidade. O medo de perder isso aqui foi imenso e por isso nós nos organizamos em associação e começamos a denunciar as coisas que poderiam afetar a integridade desse patrimônio. Uma das grutas da Serra de Botafogo acabou sendo soterrada durante a retirada de minério. Uma estrutura que tinha 7 metros de largura por 3 de altura. A destruição da caverna foi avisada com antecedência do perigo disso acontecer. Ao invés de parar o maquinário, eles continuaram trabalhando, inclusive de madrugada. Prejuízos para a comunidade e o meio ambiente que geravam lucro para muita gente. Pagavam casa na praia, vinhos que chegam a custar R$25 mil a garrafa e carros importados. Tudo veio à tona na quarta-feira passada. A Polícia Federal prendeu 15 suspeitos de mineração ilegal em Minas Gerais. A PF investiga a suspeita de um esquema de corrupção e crimes ambientais no setor. Era uma organização criminosa travestida de mineradores que atuavam na região da Serra do Curral e na região minerária de Minas Gerais e principalmente para viabilizar a extração mineral se valiam da corrupção. 3 homens comandavam o grupo de acordo com a polícia. João Alberto Paixão Lages, ex-deputado estadual de Minas. Hélder Adriano de Freitas, um especialista em mineração. E Alan Cavalcante do Nascimento, apontado como o cabeça da quadrilha. É dele a voz que a gente ouviu no início da reportagem. Pela quantidade de rejeito que a gente tem e que vai gerar aí ao longo dos anos, dá pra gente colocar piso em Belo Horizonte toda, Joãozinho. Só que Alan foi desmascarado com a ajuda de alguém que vivia dentro da casa dele. O senhor é casado? Estou em processo de separação. Esta é a ex-mulher de Alan Cavalcante. Em depoimento à Polícia Federal, ela deu detalhes de como funcionava o esquema, inclusive onde Alan escondia parte dos valores arrecadados. Teve uma bala pegada em Alagoas, ele guardou essas balas no apartamento e falou o valor de $3 milhões. Para ter tanto dinheiro, segundo a polícia, Alan conseguia contratos vantajosos e licenças irregulares para abrir minas e explorar minério de ferro, como esta aí, que fica na Serra do Curral, a partir, a qualquer custo, da aproximação de integrantes do poder público. Nos arquivos dos suspeitos, policiais encontraram uma lista de nomes. Políticos, servidores públicos e especialistas em mineração estavam na mira do grupo. De acordo com a ex-mulher, Alan comprou imóveis em prédios e condomínios onde viviam juízas responsáveis por casos do empresário. Eu já tinha comentado que a juíza, que tinha que ser no mesmo prédio da juíza. A ex-mulher também disse que Alan se aproximou de Marília Carvalho de Mello, secretária do Meio Ambiente de Minas. Ele tentou eu me aproximar dos filhos, né? Brincar com eles e tal. E ele falou, se aproxima deles e tal, pra gente, né, criar um relacionamento bom com ela. Só que esse relacionamento não ficou bom. No ano passado, o sócio de Alan, o ex-deputado João Alberto Lages, foi indiciado por ameaçar a secretária. O ilustre secretário de nenhuma, é João Alberto tá falando. Aqui, você para de bandidagem, de tentar extorquir a Global no nosso licenciamento. Eu não sei do que ele fala de bandidagem ou de extorsão, pelo contrário.
A minha ação foi de garantir a legalidade nesse processo e, por isso, eu fui ameaçada. A empresa Flair Global era a unidade que tratava o minério extraído pelo grupo. Segundo a Justiça, a empresa movimentou mais de 4 bilhões de reais em 5 anos, figurando como núcleo financeiro da organização criminosa. E era controlada por Alain, Hélder e João Alberto. A estimativa é de que, consolidadas essas explorações que foram obtidas as autorizações através de corrupção, poderíamos chegar a mais de 18 bilhões de reais em exploração ilegal. A investigação aponta que os chefes do esquema se associaram a outros servidores públicos presos por favorecerem os negócios em troca de pagamento. Entre eles, Caio Mário Trivelato Seabra Filho, diretor da Agência Nacional de Mineração, e o delegado federal Rodrigo de Melo Teixeira, que seria sócio oculto de uma das empresas do grupo. Procuramos as defesas dos dois, mas ninguém foi encontrado para comentar o caso. Em nota, a Agência Nacional de Mineração reiterou sua colaboração com as autoridades. A presidência vai passar a palavra agora para o Arthur Ferreira Rezende. Na terça-feira passada, o diretor da Fundação Estadual de Meio Ambiente defendia a desburocratização do licenciamento ambiental em audiência pública. Reforçar aqui o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, sempre pautado na transparência. Um dia depois, Arthur Ferreira também foi preso. Junto com o antigo chefe dele, o ex-presidente da FEAM, Rodrigo Gonçalves Franco, que aparece nesta foto recebendo a medalha de mérito ambiental do governo do estado. A polícia descobriu mensagens de Rodrigo para o ex-deputado João Alberto, um dos chefes do grupo, cobrando pagamento de propina para ele e Arthur. Irmão, bom dia. 2 assuntos. O 50 do Arthur, pela ajuda dele conosco naquela situação, e o mais complicado, estou precisando de parte dos 500 que combinamos pelo êxito da patrimônio. Rodrigo chegou a convidar João Alberto para seu casamento na praia de Trancoso, na Bahia. Mas os 3 que comandavam o esquema reclamavam das cobranças. Hélder escreveu para João e Alain. Saldo a pagar para Rodrigo Franco, 100 mil. Agora está faltando 100. Ele tá na cola e essa semana ele desenterrou um defunto, né? O ex-presidente da FEAM foi exonerado pelo governo de Minas 4 dias antes de ser preso. Já havia muito burburinho, vamos dizer, fofoca, sobre a postura dele na frente da FEAM. E aí, por uma ocasião do destino, aí a gente exonera e ele quase que imediatamente é preso pela Polícia Federal. É um absurdo usar a estrutura do Estado em benefício pessoal para poder ter algum tipo de ganho financeiro, algo que eu pessoalmente abomino e combato arduamente. Os advogados de Rodrigo Franco e Arthur Ferreira não foram localizados. As investigações ainda apontam que o grupo de Alain Cavalcante pretendia arrecadar R$1 bilhão com a retirada de minério nesta região, onde fica este restaurante tradicional de Belo Horizonte. Além disso, as empresas dos suspeitos tentavam explorar a área da barragem de Água Fria, em Ouro Preto, considerada pelo Ministério Público Federal uma das 7 mais ameaçadas de rompimento. Nós suspendemos todas as autorizações daquelas empresas que são citadas no âmbito do inquérito. Segundo as investigações, quando a polícia se aproximava, o chefe do esquema era avisado com antecedência. Nesta mensagem, Alain Cavalcante dá o alerta. Então, amanhã vai ter a da PF da forma que o João falou. João, de acordo com a polícia, é o ex-deputado João Alberto Lages. Em depoimento, um ex-sócio conta que Alain mandava destruir documentos comprometedores. E falou assim, quem vai ser? O advogado vai ter que mais sair. Um dos depoimentos prestados por uma pessoa da convivência próxima desse líder, essa testemunha, no seu depoimento, o classifica como um psicopata. Ele é um psicopata que está tratando tudo de caso pensado. E ele acha que vocês nunca vão pegar ele. Mas ontem, Alain Cavalcante, Hélder Adriano e João Alberto foram transferidos para o presídio de Campo Grande. Segundo a polícia, é a primeira vez que a Justiça autoriza a transferência de presos ligados a crimes ambientais para uma penitenciária federal de segurança máxima.
Depois da operação, a exploração da Serra de Botafogo foi interrompida. Para quem estuda a região, recompor áreas exploradas de forma irregular é urgente. Aqui a gente tem uma região que está impactada e que a gente precisa de um olhar cuidadoso, né, com licenciamento responsável e fiscalização efetiva. Me aperta o coração de ver o desmonte dessa paisagem. Eu vejo cada dia mais ela sendo abaixada, sendo agredida.